Capítulo 7. Com o dedo no gatilho. Nós acordamos ao som do despertador, nós nos animamos com o cheiro do café, atravessamos correndo a catraca quando sentimos a vibração do metrô se aproximando, pegamos o resto de pizza daquela caixa aberta sobre a mesa do escritório. Clicamos no anúncio de um celular bacana que aparece na tela do computador, gritamos cheguei quando entramos em casa, nos preparamos para dormir quando o jornal da noite aparece na tela da TV, passamos a vida inteira reagindo a gatilhos, respondendo automaticamente a uma situação ou contexto com um padrão de comportamento. Regra 6. As microresoluções são ativadas por um gatilho. Os gatilhos são pessoais. Dois indivíduos que comem petiscos ao mesmo tempo todas as tardes podem responder a gatilhos completamente diferentes. Para um, o gatilho pode ser a fome, para outro, a tentação de passar pela máquina de biscoitos ao sair da academia. Na primeira vez que você compra, pode até estar faminto de verdade, mas se repetir esse padrão algumas vezes, logo a mera visão da máquina o incitará a comprar o biscoito. As pesquisas demonstram que um hábito duradouro é criado pela forte associação entre comportamento e gatilho. Conectar o gatilho e a ação da microresolução é essencial para automatizar o novo padrão de comportamento. Os gatilhos são descobertos, não inventados. O gatilho para sua resolução já existe, você só precisa identificá-lo. Ele pode ser interno, fome, tontura, repreensão, ou ambiental, aroma de comida, críticas de um colega. Publicitários são especialistas em identificar gatilhos que atraiam determinados públicos-alvo, eles analisam o seu comportamento na internet e apresentam um gatilho criado exclusivamente para você. Eles não apenas estudam suas preferências de conteúdo, como também imagens e abordagens de propaganda que têm mais chance de incitar o seu cobiçado clique. É irritante receber anúncios de produtos que tiram barriga ou ver pular na sua cara uma janela com aqueles sapatos que você acabou de desistir de comprar, em um doloroso gesto de autodisciplina. Agora, o par de sapatos irá segui-lo aonde quer que você vá na web. Às vezes andando na sua direção sob a forma de desenho animado, para captar sua atenção e seu clique. É isso mesmo, os anunciantes online sabem tudo sobre os gatilhos aos quais você reage e podem apresentar conteúdos que fazem o dedo no mouse coçar e clicar. Quanto mais você cai na armadilha, mais espertos os anunciantes se tornam sobre os gatilhos mais capazes de prender a sua atenção. Uma parte essencial da formulação é identificar o melhor gatilho para disparar a ação que você se propôs a executar. Se sua resolução estiver presa ao relógio ou ao calendário, o gatilho é bem óbvio. Voltando à nossa antiga resolução de caminhar até o trabalho nas manhãs de segunda-feira, se você andar a partir de casa, o gatilho é sair de casa nas manhãs de segunda-feira, se você tiver decidido caminhar a partir de determinado ponto de ônibus. O gatilho para começar a andar é quando o ônibus parar ali. Se você tomar a resolução de subir 6 lances de escada todos os dias depois do almoço, então seu gatilho é se levantar da mesa de almoço e ir direto para as escadas. Observe que nesses dois exemplos a ação não é disparada apenas pelo relógio, mas por tarefas associadas ao período do dia. Isso proporciona maior definição e dimensão ao gatilho, facilitando a sua atuação. Por exemplo, a resolução de recarregar o celular à noite antes de dormir funcionaria melhor como recarregar o celular à noite antes de escovar os dentes, pois, no instante em que você pegar sua escova de dentes, gatilho, poderá recarregar o telefone. Em vez de adiar a ação até o período elástico definido como antes de dormir. Se seu novo padrão de comportamento não for associado a determinado dia ou hora, mas for disparado pelo contexto, pode ser desafiador descobrir o gatilho ideal. Algumas vezes, a maneira mais fácil de criar um gatilho para um novo hábito é associá-lo a outro hábito já estabelecido. O antigo funciona como um lembrete de sua resolução até ela se tornar automática. Como discutido anteriormente, articulei essa estratégia para conectar um novo comportamento ao meu costume de verificar e-mails. Desde então, tenho usado a mesma estratégia para estabelecer um gatilho firme para meu novo hábito. Quando comecei a usar o caderno, o gatilho para pegá-lo era o impulso de fazer uma anotação, que pode ocorrer a qualquer minuto durante a reunião. Ter que parar tudo para procurá-lo quebrava o fluxo da reunião. Por isso mudei para a ação de colocar a bolsa sobre a mesa como gatilho, ou seja, associei a ação do caderno à ação da bolsa. Nunca havia pensado em fazer isso como um hábito, pois fazia parte do piloto automático. Mas, quando você passa a examinar suas rotinas a fim de encontrar gatilhos em potencial, percebe quanto a maioria de suas ações é programada. Qualquer parte dessa programação pode ser usada como âncora para um novo padrão de comportamento.
Se quiser adquirir o hábito de beber 8 copos de água por dia, você pode decidir que toda vez que lavar as mãos beberá água. Como a maioria das pessoas lava as mãos 8 vezes por dia, beber um copo d'água depois de cada lavada deve satisfazer com facilidade a meta. Esses exemplos envolvem estabelecer um sinal para um novo padrão de comportamento, anotações organizadas, ingestão de água, por isso a escolha do gatilho é completamente arbitrária. Mas quando você toma uma resolução cujo objetivo é interromper um padrão de comportamento estabelecido, como comer petiscos, ser defensivo ou comprar por impulso, a descoberta do gatilho torna-se mais complexa. Você pode descobrir vários, mas precisará selecionar apenas um que sirva como estímulo para a sua micro-resolução. Não tente incluir todos os possíveis gatilhos em sua formulação, ou você cairá na armadilha da resolução pretendida, pensando que pode mudar do dia para a noite toda uma carga de respostas comportamentais já arraigadas. Por exemplo, se você quer limitar seus petiscos, faça uma lista de gatilhos que disparam o seu desejo de comer bobagens. Se a reunião acabou em pizza, você fica com vontade de comer um pedaço? E que tal uma caixa de bombons esquecida na mesa de um colega? Se você chega ao trabalho satisfeito com o café da manhã que tomou, você ainda assim aceita as rosquinhas que lhe são oferecidas? Você belisca enquanto prepara o almoço no fim de semana? Quando arruma a mesa após uma refeição, a comida que sobra dispara em você uma rodada de iguarias logo depois de ter acabado de comer? E qual é a sua reação quando vê salgadinhos enquanto está bebendo? Quando chega ao supermercado, você procura ofertas de degustação. Ou seu gatilho é a sensação de absoluta letargia que surge perto das 3 horas da tarde? Ou sua barriga começa a roncar sempre às 4h30? Uma lista organizada desses gatilhos pode ficar assim: 1. Sobras de guloseimas no trabalho, rosquinhas, chocolate, pizza. 2. Degustação no supermercado. 3. Comida que você prepara para os outros. 4. Restos de comida no prato dos outros. 5. Petiscos no bar. 6. Salgadinhos de festa. 7. Sensação de fome no final da tarde. 8. Cansaço. Considerando os gatilhos 1 e 2, você pode tomar a resolução de não ceder quando encontrar petiscos no escritório ou no supermercado, recuse a comida gratuita e compre apenas o que for comer. Os gatilhos 3 e 4 ajudariam a estabelecer limites entre a comida que você consome e a que serve para os outros. Os gatilhos 5 e 6 convidam a uma resolução de determinar a quantidade de comida a ser ingerida enquanto estiver bebendo. Os gatilhos 7 e 8 são gerados fisicamente, diferentemente dos primeiros, que são ambientais. O gatilho 7 requer uma estratégia para matar a fome sem cometer excessos, por exemplo, comer uma fruta às 3 horas da tarde. O gatilho 8 sugere várias possibilidades, desde dormir mais até tirar uma soneca, ou consumir quantidades limitadas de estimulantes, como café e açúcar, 50 calorias, em vez de um doce mais destrutivo, como brownie, 450 calorias. Uma vez que você observa a importância desses gatilhos, percebe quanto a resolução de parar de comer petiscos é ampla, pois seu ambiente está sempre disparando gatilhos para comer. Para criar uma resolução que funcione, concentre-se num gatilho específico, ou 2 que se unam pela lógica de cada vez. Por exemplo, primeiro você pode decidir não comer doces no escritório, preservando a opção do pedaço de pizza e, semanas mais tarde, resolver não comer nada que seja dos outros. Cada resolução reduzirá o número de oportunidades de beliscar até que você consiga controlar o que consome. Às vezes faz sentido ampliar a formulação a fim de incluir gatilhos similares. Eu já tomei a resolução de não comer na fila, depois, decidi não comer quando estivesse em trânsito, mais tarde. Retifiquei a resolução para só comer quando sentada, exceto sorvetes de casquinha. As ocasiões que me levavam a comer indiscriminadamente. Na fila enquanto esperava para pagar a comida, engolindo o almoço, apressada para uma reunião, beliscando enquanto cozinhava, devorando salgadinhos em festas. Estavam tão relacionadas, que fazia sentido formular uma única resolução que cobrisse todas elas. Observe, porém, que comecei com um gatilho, comer na fila, e fui acrescentando outros ao longo das semanas, até chegar a uma resolução mais ampla. Comer apenas quando estivesse sentada. O próprio ato de conhecer seus gatilhos costuma levar a descobertas pessoais que podem ser úteis. Uma vez, por exemplo, pensei numa resolução que acabasse com o meu hábito de repetir o prato. Pensei no que poderia estimular a vontade de comer mais, ainda que tivesse feito uma deliciosa refeição.
Percebi que o gatilho não era fome nem desejo, e era o prato vazio. Extraindo um gatilho de outro, decidi deixar sempre uma sobra em meu prato. Passei a focar a última garfada, e não mais uma porção de comida ou outra bola de sorvete. Mesmo que você pegue um pouco mais de comida para que tenha o que sobrar, a formulação de não limpar o prato, muito menos lambê-lo, mudará seu modo de pensar. Demonstrando visualmente que a refeição acaba quando estamos satisfeitos, e não quando o prato está vazio. Ter o prato tirado com algo saboroso ainda nele muda o jogo mental e cria uma estratégia que se aplica a diversas situações que requerem autocontrole. Recusar outra bebida enquanto ainda se está desperto e sóbrio, ir para a cama antes de desmaiar de cansaço, parar de comprar enquanto ainda tem bastante dinheiro, dar por encerrada uma discussão antes que se transforme em briga. Os gatilhos de relacionamento costumam ser voláteis, sutis e mais difíceis de reconhecer. O gatilho para uma reação normal pode ser uma comunicação inesperada, uma onda de sentimentos fortes ou um impulso repentino. E ele precisa ser capturado e processado bem depressa. Qual é o gatilho para culpar seu parceiro, deixar um filho com raiva, humilhar um colega ou responder aos pais? Qual é o gatilho para agir como um idiota ou tirar vantagem de um amigo? Esses gatilhos podem enganar, por isso exigem uma identificação cuidadosa. Vamos voltar ao exemplo de ficar na defensiva e pensar como uma pessoa poderia mirar exatamente naquilo que provoca esse mau hábito. Quando você tenta argumentar, está demonstrando uma reação específica a uma circunstância específica. Ficar na defensiva com o chefe é diferente de ficar na defensiva com um colega, amigo, namorada, filho ou pai. Encontre uma solução para um gatilho situacional de cada vez. A resolução ampla de não ficar na defensiva para reagir a vários gatilhos tem grande chance de fracassar. Mas se você treinar uma resposta menos defensiva em apenas uma situação, a próxima será menos difícil e a resposta adquirida, assimilada mais depressa. Parear um gatilho identificado com uma resposta adquirida funciona para interromper qualquer dinâmica de relacionamento. Se você está sempre tentando agradar os outros à custa de seu sacrifício, quebre esse hábito analisando as situações que o colocam na berlinda. Ver um filme que você não quer é muito diferente de se sentir pressionado a fazer o trabalho de um funcionário negligente. Se você sempre seguiu a estratégia de agradar para obter sucesso, será preciso força de vontade e prática para aprender a dizer não. Portanto, você precisa pensar com cuidado nos gatilhos situacionais que o pressionam a aceitar tudo, então selecionar o que considerar mais importante. Talvez um gatilho surja entre você e sua mulher, numa opressora exigência paterna ou quando você fica incumbido por um colega de um projeto incompleto. Você pode tornar a situação mais fácil, vamos sair para jantar, assim nós dois podemos relaxar. Ou selecionar o alvo que cause maior impacto, não tenho tempo para ajudá-lo a terminar o projeto. Observe a ausência da palavra desculpe no último exemplo. Ela é mais do que desnecessária. É contraproducente. Pedir desculpas só reforça sua sensação de obrigatoriedade e culpa e comunica ao preguiçoso que você está errado em não ajudá-lo. Trata-se de trabalho, não de uma questão pessoal, portanto você não é obrigado a ajudar, e ponto final. Dar outra resposta que não a habitual não é uma grosseria. Você deve praticar bastante até perceber o efeito da sua nova resposta, até que ela comece a soar mais natural, até que você se dê conta de que pode sobreviver à decepção dos outros. Assim, você estará pronto para lidar com outras situações que disparam a mesma tendência, ser capacho. Quando identificar os gatilhos, sua consciência permitirá que você descubra estímulos internos e externos, então você aprenderá a escolher o melhor gatilho para cada resolução. É essencial que você estabeleça uma conexão forte entre uma ação e seu gatilho a fim de tornar automático um novo padrão de comportamento. Uma formulação cuidadosa vai ajudá-lo a ser bem-sucedido e a tornar sua prática mais agradável. Uma micro-resolução pode ser uma verdadeira aventura, levando a um território desconhecido, onde inúmeras descobertas pessoais são feitas.